Bom, pessoal, 10 horas com 31 minutos, nós vamos fazer a abertura desta live que entendemos ser necessário no momento em que o Ministério das Comunicações obrigou agora, vai ser exigido a questão da classificação indicativa a partir do dia 7 deste mês que aconteceu. Portanto, imediatamente nós entramos em contato com a BERT, lá com o doutor Rodolfo Salema, e, aliás, nosso amigo, né, um homem que já fez essa palestra com outros estados, e hoje nós estamos com o Rio Grande do Sul, com a Associação Gaúcha de Emissores de Rádio e Televisão, e vamos fazer a abertura, então, e de imediato já eu quero passar a palavra para o doutor Rodolfo, para não deixar dúvidas, porque existe uma certa insegurança naquilo que você fala de censura agora nos nossos programas, que as rádios são obrigadas a anunciar. Portanto, vamos saber do que se trata, de repente é mais simples do que a gente entende, né, o que a gente acha, mas o importante é nós termos certeza, né, daquilo que vamos fazer. Doutor Rodolfo, bom dia, muito agradecido a sua presença aqui. Oi, Milão, bom dia a todos. Primeiro, obrigado pelo convite, presidente. Sempre uma satisfação estar com vocês aqui. É, eu pensei num formato, Milão, mas aí fique à vontade. Eu trago um histórico, um contexto do assunto, e aí um panorama geral do que se trata a classificação indicativa. E aí depois a gente abre para pergunta, mas sem prejuízo se eventualmente alguém quiser questionar ou me interromper, daí fique à vontade. Tá perfeito, sem problema nenhum. Vamos lá, então, tu estás com a palavra. Tá, joia, obrigado. Bom, gente, então, eu acho importante a gente trazer um histórico um pouco da classificação indicativa, até para poder contextualizar esse assunto, que na verdade é muito antigo, é uma novidade no rádio, sim, mas se a gente for lá na Constituição de 1988, lá já está prevista a necessidade da classificação indicativa em programas de rádio e televisão, tá? Em 1990, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, essa obrigação também constou a nível de lei, né? E depois, posteriormente, portarias do MJ também citaram a necessidade de classificação indicativa, tanto no rádio quanto na televisão. Na televisão, a gente sabe que existe já há muito tempo, mas no rádio ela nunca foi exigida por ausência de regulamentação, nunca tinha tido uma regulamentação específica, um guia específico para o rádio. E foi isso que o Ministério da Justiça fez. Tá? Então, lá em 2021, o Ministério da Justiça, que é o órgão responsável pela classificação indicativa no Brasil, publicou uma portaria estabelecendo que seria criado um grupo de trabalho, tá, para tratar sobre a classificação indicativa no rádio, e desse grupo de trabalho sairia um guia, um manual de classificação indicativa para o segmento, e da publicação desse guia, tá, teria um ano para as emissoras se adaptarem. E esse um ano, ele se esgotou agora, no último 17, desde então, existe essa obrigação das emissoras de rádio fazerem a classificação indicativa dos seus programas, tá? Então, nesse grupo de trabalho desse grupo de trabalho participaram representantes do Ministério da Justiça e da sociedade civil, tá? A ABERT foi convidada a participar do GT. Eu, particularmente, fui um dos representantes da ABERT, então participei desde o início das discussões e das conversas, tá? E em todas as reuniões, desde a primeira reunião, a gente expôs uma preocupação muito grande para que, não obstante isso seja uma obrigação prevista na Constituição, a gente deixou muito claro que não foi à toa que demorou tanto tempo para ser regulamentado, que a gente realmente tinha um receio, né, de que isso pudesse, de alguma maneira, ferir a liberdade de programação das emissoras. A gente tinha receio que pudesse vir uma regulação muito excessiva, né, a ponto de colocar em xeque
a própria essência, característica do rádio, né, que é muito dinâmico, conta muito com a questão da simplicidade, de operação de baixo custo. Então, a gente expôs essa preocupação para que isso não criasse, né, mais uma regra, mais uma assimetria, vamos dizer, com relação ao nosso setor, em relação ao nosso setor. Então, a gente expôs né, essas preocupações de maneira muito clara. Tínhamos também uma preocupação grande com relação à música, né, porque num primeiro momento a ideia, a intenção do Ministério da Justiça era classificar, inclusive, músicas, programas musicais, e isso seria realmente muito problemático. A gente sabe que a programação musical das emissoras é dinâmica, é randômica, às vezes você não consegue prever o que vai ser veiculado. E o Ministério da Justiça, ele compreendeu, a gente precisa ressaltar isso, ele entendeu essa nossa preocupação e, assim, a gente costuma dizer que assim, mais branda, mais soft do que essa regulação que foi posta no guia, é só realmente não tendo a classificação indicativa. Né? Se a gente fizer um paralelo, por exemplo, com a classificação indicativa da TV, ela é muito mais complexa, muito mais robusta, tem muito mais obrigações, deveres do que a classificação indicativa no rádio. Então, ao menos isso, o Ministério da Justiça foi sensível, né, ao pleito. E assim, o objetivo, né, quando a gente fala assim de classificação indicativa, tá, mas qual é o objetivo, né, da classificação indicativa? Então, é você informar, tá, o ouvinte com relação à recomendação daquele programa, a faixa etária de recomendação daquele programa. E aí cabe aos pais a escolha, né, de acesso daquele determinado, de dar acesso àquele determinado programa aos filhos, né, preservando assim o que a gente chama do poder familiar dos pais. E aí um ponto importante aqui que é preciso a gente ressaltar. A ABERT, há mais ou menos uns 5 ou 6 anos, ingressou com uma demanda judicial sobre classificação indicativa, que tratava da classificação indicativa. E o STF, naquela oportunidade, decidiu e declarou inconstitucional a parte da lei que dizia que a classificação indicativa era uma imposição de horário, né, de modo que os programas das emissoras teriam que se adequar e serem veiculados em determinados horários. Tá? Então, isso caiu. O STF já declarou inconstitucional há 5, 6 anos. Tá? Então, hoje, a classificação indicativa ela é obrigatória, ela tem que ser feita, mas, em hipótese alguma, ela representa uma imposição de horário. Você não vai precisar mudar o horário da tua grade ou o formato da tua grade, nada disso. A classificação indicativa é só uma recomendação, uma informação que você está passando para o ouvinte. Então, em hipótese alguma, ela tem o objetivo de restringir conteúdo ou de censurar algum tipo de programa. Tá? Então, isso eu acho que é um ponto importante que a gente precisa deixar claro, que hoje a classificação indicativa, então, é uma informação que você passa ao ouvinte, geralmente direcionado aos pais, evidentemente, e o pai, né, tem o direito de escolha de dar acesso àquele programa ao filho ou não. Eu sei que no rádio isso fica até um pouco estranho, mas, assim, em linhas gerais, o objetivo é esse, tá? E como fazer essa classificação indicativa, tá? Então, assim, um dos pontos que a gente conseguiu junto ao Ministério da Justiça é que a classificação indicativa ela fosse feita num formato que a gente chama de autoclassificação. Tá? O que é a autoclassificação? A própria emissora vai classificar o programa dela, sem nenhum tipo de processo administrativo ou de autorização prévia do Ministério da Justiça. Tá? Então, isso a gente chama de autoclassificação. É evidente que isso exige uma certa curadoria, né, do conteúdo ali por parte da emissora. A emissora vai ter que destacar uma pessoa da programação ou o apresentador, vão ter que abrir o guia, vão ter que avaliar ali programa por programa. No início é mais ou menos isso. Depois entra, a gente, né, acho que entra no automático. Então, assim, a autoclassificação, ela não é feita em todos os programas, tá? Então, assim, esse é um outro ponto importante. Mas daí, quais os programas que a emissora precisa classificar? Então, são os programas somente, tá? Os programas de entretenimento e variedade. E aí pode vir a primeira pergunta, tá, mas o que é um programa de entretenimento e variedade? Então, assim, o manual, a portaria e muito menos a lei, ela não traz essa definição,
né? Ao contrário, na televisão, por exemplo, existe uma agência reguladora de obras audiovisuais, que é a Ancine, né? Que é a Agência Nacional do Cinema. Então, toda obra que passa hoje na televisão, você precisa de um registro, ou se o registro é dispensado, ao menos existe instruções normativas que dizem, né, o que é um programa de entretenimento, o que é um programa de variedade. No rádio não existe. Tá? A gente pode até, por analogia, de repente, aplicar alguns conceitos de televisão. Mas, assim, não existe essa resposta do que seria um programa de entretenimento e variedade. O manual do Ministério da Justiça, ele traz alguns exemplos. Tá? Então, ele diz assim, ó, na nossa concepção, são programas de entretenimento e variedade que, portanto, precisam ser classificados. Por exemplo, o talk show, o game show, os programas de culinária, os programas humorísticos, tá? Os programas dramáticos e ficcionais, que eles chamam daí de radionovelas, seriados, peças radiofônicas, e, por fim, os programas com a participação de ouvintes, salvo, né, exceto aqueles que sejam programas só de pedido de música. Então, assim, se tem um programa que tem interação com o ouvinte, o Ministério entende como um programa de entretenimento e variedade, a não ser que o ouvinte esteja entrando ali no ar só para pedir música, aí não, tá? E aí não, isso não configuraria um programa de entretenimento, tá? Então, assim, dentro desses exemplos, dentro desse cenário de programas de entretenimento e variedade, precisa classificar, é obrigatório, tá? E o manual também diz quais os programas que não precisam ser classificados, tá? Então, assim, programas musicais, cultos litúrgicos, os programas jornalísticos, esportivos, educacionais e culturais e a publicidade, tá, não precisam ser classificados. Então, esses seguem a vida normal, como é hoje, não precisa nenhum tipo de mensagem, não precisa classificar. Tá? Então, veja que dentro de um cenário amplo, a gente restringiu a obrigação da classificação indicativa só realmente para programas de entretenimento e variedade. Tá? Pode existir a possibilidade de que o programa seja misto, né? E aí o manual, o que o manual fala que é um programa misto? É que parte do programa é classificável, ou seja, parte dele é entretenimento e variedade, e outra parte dele não é um programa de entretenimento e variedade, então não precisaria da classificação. E aí, como agir nessa situação? O Ministério da Justiça recomenda que daí somente o bloco, tá, que seja classificável, ou seja, só o bloco daquele programa que é entretenimento e variedade, ele sofra a classificação indicativa, tá? Então, existe essa diferença com relação a um programa inteiro, né, classificável, e aqueles que somente parte do programa é classificável. Então, sim, se somente parte do programa é classificável, você só vai classificar aquele bloco. E a mensagem da classificação indicativa, em vez de ser lá no início do programa, você vai colocar só no início do bloco. Tá? Com relação aos programas musicais, que não precisam serem classificados, é importante a gente trazer um histórico também de uma discussão que a gente teve lá no âmbito do grupo de trabalho. Então, assim, a gente tinha como algo muito caro para a gente não abrir mão, né, de dispensar a classificação indicativa em programas musicais, porque daí a gente sabe que isso é praticamente inexequível, é muito complicado. Então, o Ministério da Justiça, ele entende assim, ó, a música, ela não precisa ser classificada, tá? Nem ela individualmente ou o programa em si. Mas existe uma ressalva no guia que a música, ela pode, tá, no futuro, ser considerada para fins de classificação de um programa. Vamos supor que dentro de um programa de entretenimento você tenha música. E esse formato de programa passa um determinado gênero de música que, de alguma maneira, tem uma linguagem imprópria, por exemplo. Tá? Aí o Ministério já sinalizou que esse tipo de situação, no futuro, pode ser algo, sim, que eles vão fiscalizar e vão olhar com lupa, porque o Ministério entende que tem que ter um bom senso, um equilíbrio.
ainda que os programas musicais eles sejam randômicos e nem sempre a gente vai saber todas as músicas que vão tocar de repente naquele programa, você, segundo o Ministério da Justiça, você ao menos tem aquele programa tem um formato, tem um histórico de músicas que tocam, um gênero de música que toca naquele programa e que, portanto, tem que ter um bom senso, tá, na hora de utilizar esse tipo de música em programas de entretenimento e variedade, tá? É... Bom, aí entrando na classificação indicativa, na prática, vamos dizer assim, tá, mas como que eu avalio cada programa? Vai ter que pegar o guia, tá? E aí o guia, ele traz 3 eixos temáticos que a gente fala. Ele trata de violência, de sexo e drogas. Então é dentro desse contexto de violência, sexo e drogas que os programas vão ter que ser classificados, tá? Dentro de cada eixo, desses 3 eixos temáticos, existe a recomendação da faixa horária, né, que vai desde classificação livre até não recomendado para menores de 18 anos, e aí ele vai escalonando. É livre, não recomendado para 12, 14, 16 e 18 anos. Tá? Então, existe a faixa etária que você precisa definir. Dentro de cada faixa etária, existe as tendências de indicação, que a gente chama, que, na verdade, nada mais é do que os exemplos práticos, tá, do que você deve considerar na hora de classificar o teu programa. E depois tem atenuantes e agravantes que ajudam, que são elementos que ajudam você a avaliar o programa. Então, depois a gente pode até projetar o guia aqui. Tem uma parte do guia que trata dos critérios de classificação. Tá? E aí, o próprio guia traz exemplos, entendeu? Aí, o que a emissora vai ter que fazer ela já conhece o formato do programa, ela vai ter que ver assim, se o programa se encaixa em algum exemplo, em alguma situação ali do guia, que sugere uma recomendação de idade para aquele programa, tá? Se não encontrar nenhuma situação, nenhum exemplo ali que o programa se encaixe, o programa é de classificação livre. Tá? Então, é basicamente isso. Então, você vai pegar somente programas de entretenimento e variedade e vai fazer essa adequação. E aí, acho que é importante a gente já ressaltar uma dúvida aqui. Sempre perguntam, tá, mas se o programa ele é jornalístico, ou seja, não precisa de classificação indicativa, eu ainda assim tenho que dizer que a classificação é livre? Não, tá? Como o programa jornalístico e todos os outros que não dependem de classificação, você não vai falar nada, você vai simplesmente deixar como é hoje. Tá? Os únicos programas que você vai classificar, e aí sim, desde livre até não recomendado para menor de 18 anos, são os programas de variedade de entretenimento. Tá? Feita essa análise, vamos dizer assim, então aí você chegou à conclusão, hipoteticamente, que o programa X ele é não recomendado para menores de 10 anos. Tá? Você vai precisar fazer uma mensagem de voz. E existe um padrão, uma frase padrão que consta no guia, tá? Sempre no início do programa. Então você vai dizer assim, programa não recomendado para menores de 10 anos. É isso que você vai dizer no início do programa. Se for naquele formato misto, né, é só um bloco, é só parte de um programa que é classificável. Aí, em vez de você colocar no início do programa, você vai colocar no início do bloco. E aí existe uma mensagem padrão também, que em vez de programa não recomendado, vai ser este bloco não é recomendado, por exemplo, a menores de 10 anos. Tá? Então, é relativamente simples, né? É evidente que isso demanda uma certa curadoria, vai ter que destacar uma pessoa, alguém vai ter que treinar ali, vai ter que ler o manual, não vai ter jeito. Tá? Mas, assim, a mensagem em si ela é muito simples, basta uma frase no início do programa ou do bloco. Tá? Aí, essa frase, você pode... Antes, o Ministério da Justiça estava querendo um negócio muito engessado. Estava proibindo efeito sonoro, trilha sonora por trás da mensagem. Isso a gente conseguiu que eles liberassem. Então, fica a critério da emissora a forma como vai vocalizar, vamos dizer assim, essa mensagem. Tá? A única exigência do Ministério é que tem que estar muito claro, né, clara a frase, né? Programa não recomendado
para menores de 10 anos, de 12, ou então um programa de conteúdo livre. Então, assim, a mensagem tem que estar clara, tá? E aí, o que o pessoal questiona muito também é com relação à fiscalização. Ah, tá, mas como que vai ser a fiscalização disso? Então, hoje, existe lá dentro do Ministério da Justiça, existe uma coordenação de classificação indicativa, que é uma coordenação específica para fazer classificação indicativa. E aí não é só do rádio, é da televisão, é do vídeo on demand, é do cinema, é das artes visuais, entendeu? São vários segmentos que precisam ser classificados. E essa coordenação é o setor responsável por todos os setores, todos os segmentos que são classificáveis, vamos dizer assim. E no primeiro momento, como o rádio é uma novidade, o Ministério da Justiça já sinalizou que a ideia não é ter nenhum tipo de fiscalização punitiva, né? A ideia é que no início seja algo mais responsivo, educativo. Então, assim, não precisa sair desesperado achando que vai receber uma multa, não tem nada disso. Agora, a gente precisa cumprir a obrigação, né? Você precisa classificar. Isso o Ministério já vai estar de olho, já está de olho desde o dia 7. Então, assim, fazer a classificação indicativa é obrigatória, tá? Agora, mas talvez eu não tenho certeza se eu estou classificando de maneira correta. É uma autoclassificação. Se o Ministério da Justiça entender que você classificou de maneira errada, ele vai te oficiar, vai entrar em contato, você vai explicar por que você entendeu daquela maneira. E se o Ministério da Justiça não se convencer, ele vai recomendar que você suba, por exemplo, a classificação indicativa. Em vez de 10, ele vai entender que é 12 ou 14. Tudo isso é feito por meio de ofício, tá? Você não vai receber uma multa logo de cara. Então, assim, sobretudo agora no início, essas adequações, tá? Elas vão ser feitas de maneira mais responsiva. A gente tem recebido várias dúvidas aqui que não exige, o guia não traz as respostas. E nem o Ministério da Justiça sabe. A verdade é essa, porque é novo. Então, assim, só o tempo, né, vai trazer algumas respostas, o guia vai sendo adequado, vai sendo revisado. Foi assim na televisão, não vai ser diferente no rádio. Na televisão gera dúvida até hoje, no rádio também. Então, assim, o que o Ministério da Justiça já se colocou à disposição, e lá no guia, lá na última página, consta, é um telefone de contato e um e-mail que as emissoras podem, se for o caso, ligar, podem mandar e-mail, podem tirar dúvidas, eles já se colocaram à disposição para responder. A nossa ideia também aqui evidentemente, fazer uma oficina um pouco mais para frente, tentando compilar todas as dúvidas que a gente recebeu para o próprio Ministério da Justiça avaliar e responder, tá? Mas no início é basicamente isso. E a fiscalização, isso é interessante falar também, o Ministério da Justiça ele não tem braço, não tem como fiscalizar todas as emissoras no Brasil inteiro, né? Então, funciona basicamente por meio de alguma reclamação ou denúncia, tá? Esse tipo de fiscalização, mas o Ministério da Justiça também pode fazer um monitoramento por amostra, né? Por amostragem. Vou pegar uma rádio lá do Rio Grande do Sul. Eles podem fazer isso, tá? E se ficar constatado algum excesso, alguma inadequação, por exemplo, poxa, o Ministério da Justiça oficiou, a emissora continua não classificando aquele programa. Então, assim, nesses casos mais extremos, o Ministério da Justiça ele pode enviar isso ao Ministério Público, tá? E aí o Ministério Público pode abrir sim um processo administrativo e em é, casos mais específicos assim já tem um histórico até de ação civil pública, mas assim são em casos muito raros, assim, essa não é a regra, tá? Geralmente no próprio Ministério da Justiça ali as emissoras elas se adequam às recomendações do Ministério da Justiça. Às vezes o próprio Ministério da Justiça, ouvindo o argumento da emissora, concorda que a classificação estava correta, e é mais ou menos essa a dinâmica, tá? É, Acho que em linhas gerais é isso. A gente de repente pode abrir para perguntas, mas eu queria já responder 3 dúvidas aqui que me chamaram a atenção, que vieram de maneira recorrente, tá? Então, teve casos que a emissora perguntou, eu tenho um programa aqui que é jornalístico, tá? Mas tem um comentarista, um colunista aqui que ele
é um programa policial e ele faz, por exemplo, descrições de atos, ele descreve o ato criminoso. E aí, se a gente for pegar o manual, um dos elementos, um dos exemplos é justamente descrever um ato criminoso, né? Isso é não recomendado, por exemplo, para menores de 10 anos. E aí, eu preciso classificar ou não? Veja, quando eu falo de um programa jornalístico, tá? Se a emissora autoclassificou aquele programa como jornalístico, porque segue uma linha editorial que a emissora entende que é jornalístico, ainda que esse colunista e jornalista faça descrição de atos criminosos, não precisa classificar. Tá? Programa jornalístico não precisa classificar. Tá? Até porque quando a gente fala de conteúdo jornalístico, pode ser um conteúdo jornalístico factual, mas também tem um conteúdo jornalístico opinativo. Ainda que seja crítico, ácido, ele é jornalístico. Então, isso não descaracteriza aquele programa como sendo um programa jornalístico. Tá? Então, esse eu acho que é um ponto importante que as emissoras devem ter no radar. Uma outra situação é sobre emissoras religiosas, que nos perguntaram bastante aqui. A portaria diz que cultos litúrgicos eles não precisam ser classificados. Daí o pessoal pergunta, tá, mas a minha programação ela não é 100% um culto, né? Tem programas efetivamente. O manual não traz essa resposta, né, do que seria a delimitação de um culto. Óbvio que a gente, pela literalidade ali das palavras, a gente consegue mais ou menos mapear. Mas a portaria, por exemplo, ela deixa muito claro que, assim, ritual, culto, missa, ou qualquer celebração religiosa, tá? Isso realmente você não precisa classificar. Mas isso não se confunde, por exemplo, com uma obra, isso na realidade de televisão, tá? Mas se você vai, por exemplo, fazer uma adaptação de uma obra audiovisual, de uma novela, por exemplo, né, que é uma adaptação litúrgica, aí sim você precisa classificar, né? Porque aquilo é uma adaptação, uma obra audiovisual que tem adaptações, não é um culto litúrgico propriamente dito. Então, nesses casos, na televisão, por exemplo, as novelas eles precisam ser classificados, os programas religiosos também. Então, assim, a gente talvez possa tentar fazer um paralelo com a televisão nesse caso, mas no primeiro momento, tá, a programação religiosa, o culto litúrgico, ele não precisa ser classificado. E também, o pessoal tem perguntado quando tem a transmissão simultânea das imagens, né, nas redes sociais. Então, o que acontece? No grupo de trabalho, a primeira versão do guia obrigava as emissoras a classificar o que eles chamavam de podcast com imagens. E aí a gente explicou que esse formato não é o mais usual no nosso segmento, que, na verdade, o que existe um simulcast com imagens que às vezes vai para a internet. E que, portanto, na nossa concepção, isso não precisaria ser classificado, né, de maneira visual, vamos dizer assim, porque, muito embora seja uma transmissão de imagem, você nada mais está fazendo do que um simulcast da tua programação no rádio. E que você, de alguma maneira, já vai estar vocalizando a mensagem de voz no rádio, que vai ser replicado, obviamente, no conteúdo que vai subir para a internet. E aí, então, eles entenderam que realmente, se há um simulcast com imagem na internet, não precisa classificar de maneira visual, que daí seria mais ou menos igual à televisão, de ter aquela logo, né, que no rádio, obviamente, não se aplica. Então, resumindo, se você sobe a tua programação com imagem para a internet, a regra é a mesma. Se você já vai estar classificando ali no rádio, você não vai ter nenhuma obrigação adicional, vamos dizer assim, na internet. Tá? Então, foram as três perguntas que mais chegaram aqui para a gente de maneira repetida é, e que a gente tem dado essa orientação, muito embora eu tenho deixado muito claro que assim, não cabe a mim, a ABERT, fazer a classificação de programa das emissoras, até porque isso cabe a um papel do Ministério da Justiça, né, e da própria rádio de fazer essa avaliação. O que a gente está tentando tranquilizar é que algumas respostas realmente ainda estão no ar e que, com o decorrer do tempo, provavelmente o guia vai entrar mais no detalhe, o próprio Ministério da Justiça vai fazer treinamento para que as emissoras possam se adequar aí da melhor maneira possível.
Acho que é isso, Melão, no primeiro momento. Aí, se tiver mais alguma dúvida. Sim. Não, muito bom. Rodolfo, só uma questão que para mim pareceu um pouco estranho sobre a alimentação. Sobre o quê, presidente? Desculpe. Alimentação, Sobre alimentação. é, Programas que tratam de alimentação, é isso? isso. Tá. Então, a primeira avaliação que tem que fazer é o seguinte: esse programa, ele se fala de alimentação dentro de um contexto jornalístico, de um programa jornalístico de informação, né? Essa é a primeira avaliação. Então, assim, a primeira análise da emissora é o seguinte: a gente precisa primeiro enquadrar o nosso programa como em algum tipo. Então, que tipo que é esse programa? Esse programa é de entretenimento e variedade? Ah, sim. Então eu preciso classificar. Ah, não, esse programa é um programa jornalístico. Então não, você não precisa classificar. Se você classificar ele como um programa de entretenimento, aí você vai ter que pegar o guia e ver se tem algum exemplo ali que se enquadra, entendeu? O programa. Se você falar só de alimentação por si só, você não precisa classificar, entendeu? Agora, se você misturar um tema de alimentação, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui, eu estou com o guia aberto aqui, tem que folhear o guia, não tem jeito. Por exemplo, assim, tem dentro do eixo temático de violência, por exemplo, tem um que fala de preconceito, tá? Então, assim, se você, de alguma maneira, falando de alimentação, você está fazendo uma gordofobia, por exemplo, provavelmente vai se enquadrar, né, vai se enquadrar nesse descritivo de preconceito. E talvez para o Ministério da Justiça, se isso acontecer de forma recorrente, você vai ter que classificar, entendeu? Que nesse caso seria não recomendado para menores de 14 anos. Tá? Então, assim, é muita análise caso a caso, vai ter que abrir o guia e ver como é que é tratada a alimentação. Ah, eu só falo de alimentação a título de informação, então não precisa classificar. Agora, se é um programa que fala de alimentação, mas tem um cunho humorístico, por exemplo, faz piada com gordo, aí entra mais no sentido de um programa humorístico, aí vai ter que classificar, entendeu? Tudo que Então, for informativo, tudo que for informativo, sem problema. sem problema, exatamente. Ok, está perfeito. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, tenha vontade. Doutor Rodolfo está à disposição. Melão, Não sei se estão como é me que a ouvindo. gente Sim. acessaria o guia? Desculpa. Então, Luiz, Miguel, o Miguel primeiro que pediu a palavra. tá certo. Tá, ok, obrigado. Eu tenho dificuldade em fazer a diferenciação entre jornalístico e variedades. Onde é que eu consigo ver essa diferença? No guia eu não localizei, está descrito nele? Então, é isso que eu trouxe. Na verdade, o guia não traz, tá, o que seria, ele não traz a definição do que seria jornalístico. Porque, assim, e essa definição é interessante, nem a lei de radiodifusão, a lei 4117, nem o decreto de radiodifusão classifica do que seria um conteúdo jornalístico, entendeu? E por isso que a classificação é uma autoclassificação. Você vai ter que pegar aí, Miguel, e ver, seguir dentro de critérios, falar, não, esse meu programa aqui, ele segue uma linha editorial que eu entendo que é uma linha editorial jornalística, então, portanto, eu vou classificar ele como jornalístico. O que o guia traz são exemplos, né, do que seriam programas de entretenimento e variedade. Ele fala assim, ó, talk show, por exemplo. Poxa, se é um programa de entrevista, mas é mais numa pegada talk show, aí eles entendem que não é jornalístico, entendeu? É, Nesse início, a gente pode fazer, por exemplo, um paralelo com a televisão. Se você pegar, por exemplo, o Jornal Nacional, evidentemente é um programa jornalístico. O Fantástico já não é considerado um programa jornalístico. É uma revista semanal, eles entendem que tem um pouco de entretenimento e variedade. Tá? O Encontro, por exemplo, também não é um programa jornalístico. Até recentemente teve uma readequação da classificação. Então, assim, é isso que eu digo. Em um certo momento, a gente pode fazer esses paralelos assim com a televisão. E a gente vê que isso, né, por meio de um monitoramento, o Ministério da Justiça, às vezes,
pede para reclassificar ou questiona a recomendação que está sendo posta, tá? Então, é algo que corriqueiramente a gente pode ter que reavaliar. Você não vai precisar, por exemplo, fazer uma avaliação diária. Pô, você deve ter uma grade de programação prévia ali, entendeu? E você vai classificar o programa. Você não vai ter que todo dia reclassificar ele. Não, você fala assim, poxa, esse meu programa ele é de classificação livre. Ele é de entretenimento e validade, mas ele é de classificação livre. Você vai dizer que é de classificação livre. Você não vai ficar mudando todo dia. Agora, se recorrentemente, entendeu? Um determinado apresentador, ele tá com uma pegada mais humorística, tá começando a fazer muita piada e tal, você, poxa, talvez eu tenha que mudar, refazer uma reanálise daquela classificação que eu fiz lá atrás, entendeu? É mais ou menos isso. Bem, então, se a gente usar, classificar como entretenimento ou variedades um programa, é, na dúvida, eu acho que o melhor, então, seria colocar a recomendação, porque não vai mudar nada, só vai botar na abertura do programa lá, programa não recomendado para menores de 10 anos e deu, acabou. É isso. Só que assim, o negócio que você tem que estar em mente é o seguinte: depois para você voltar atrás, esse movimento é complicado também. Como é que ele do nada ele deixou de ser de entretenimento e virou jornalístico, se ele não mudou o formato, entendeu? Então assim, é uma avaliação caso a caso que você precisa fazer. Mas o racional é mais ou menos esse. Você entende, não, ele tem uma pegada de entretenimento, sim, vou classificar ele como entretenimento. Então você vai ter que fazer a classificação indicativa. Aí, feito isso, você vai ter que abrir o guia e ver se ele é de livre, não recomendado para 10, 12, 14, 16 ou 18. Aí você vai ter que fazer essa análise, entendeu? Vadalotti. E só na plataforma áudio. Plataforma vídeo, na rádio não precisa fazer nada. Não precisa. Se você está fazendo um simulcast ali, não precisa. Daí é só no áudio mesmo. Vadalotti. Como é que eu faço para ter acesso ao guia? Eu vejo que já tem gente, eu ainda não tive acesso. Onde é que eu procuro esse guia para classificação? Então, Luiz, isso tem lá no site do Ministério da Justiça. Se digitar no Google ali, guia, classificação indicativa rádio, já vai puxar. Eu pedi para a turma colocar também no site da ABERT, tá? Mas eu posso até tentar disponibilizar aqui no chat aqui o link e já fica para acesso de todos aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. A Jet mandou, Madalotti, no e-mail um link ali, que eu baixei por ali. Ah, ótimo. Perfeito, eu estou olhando agora, perfeito. Tá? Eu vou mandar o link aqui, eu vou mandar um link geral, que tem aí, daí tem vários guias, daí você tem que procurar o de rádio. É bom que se alguém tiver curiosidade de ver como é que funciona em outros segmentos, já tem acesso a outros também, própria televisão e tal. Tem rádio lá de Caxias. Eu tenho aqui do Júlio Ripoli, Rádio Encanto, programa não recomendado para menores de 10 anos, contendo a classificação, tem formato obrigatório de locução ou pode ser bem-humorado. Então, não tem. Foi isso que a gente questionou no Ministério. Assim, poxa, não dá para engessar o rádio, às vezes você está dividindo a atenção, você está no carro, por exemplo, você está prestando atenção no trânsito, mas você está ouvindo. Eu falei assim, não dá para engessar muito, você tem que ter elementos que chamem a atenção, até para a efetividade da política pública. E aí eles liberaram fazer trilha sonora, efeito sonoro, se quiser dar uma pegada bem humorada, eu particularmente não vejo problema nenhum. A única, o único ponto que o Ministério da Justiça coloca é que a mensagem ela tem que ser passada de maneira muito clara. Você tem que dizer, né, exatamente a frase lá que eles colocam no guia, e a pessoa, o ouvinte, tem que entender, tem que ouvir que aquilo é realmente não recomendado, por exemplo, para menores de 18 anos, entendeu? A obrigação é essa, que fique claro. Rodolfo, aqui o Joel Santin, Rádio Mais Nova, Caxias do Sul. Na programação musical, temos um programete de piadas com duração máxima de 2 minutos. Como classificar? Pois é, esse é um ponto interessante também, que é algo que vem de maneira recorrente aqui, não nesse formato, mas de maneira parecida. O que acontece? Quando o Ministério ele traz o conceito de programa misto,
né? Ele fala assim, poxa, parte do programa ele, ele, ele não é classificável e a outra parte é, né? E aí, nesse caso, aí você teria, né, a obrigação de fazer a classificação só o bloco, né, só o bloco, só a parte que é classificável. Então, beleza. Quando a gente vai para esse exemplo concreto aqui, um programa musical, né, ele não é classificado, então você não precisa classificar ele. Aí tem que entender se esse programete aí de piada, ele é de 2 minutos, ok, mas ele passa com qual frequência? Né? De 10 em 10 minutos você tem uma piada de 2 minutos? Né? São coisas diferentes. Se você fala de um programa, por exemplo, de 1 hora, e que 2 minutos, e que tem só 2 minutos, né, de um programete com piada, o olhar que você tem que ter é para o conteúdo predominante. Assim, ó, o conteúdo predominante é música. Não é, não, o fato de ter uma piada lá de 2 minutos não vai descaracterizar esse programa como sendo um programa musical. É a mesma coisa um programa jornalístico que tem né, que se faça piada, por exemplo. Ele não vai descaracterizar um programa jornalístico porque você fez uma piada durante o dia inteiro. Você está entendendo? Então, assim, é essa análise que precisa, essa ponderação que precisa ser feita. Se esse programete ele não é repetido com muita frequência, se é apenas, por exemplo, 2 minutos dentro de um cenário de um programa de 1 hora, tá? Eu entendo que não precisa classificar. Agora, se é um bloco, né, de piada que representa parte significativa daquele programa, por exemplo, o programa tem 1 hora, poxa, mas tem um bloco de 25 minutos que é só piada. Aí você vai ter que classificar esse bloco, entendeu? Porque daí é um bloco de humor. Que o Ministério provavelmente vai entender que é um programa humorístico, não um programete, entendeu? Então é mais ou menos esse o racional que tem que ser feito. Só que, de novo, tá, Milão? Oi. Isso é uma avaliação da emissora e as respostas elas virão ao longo do tempo. Essa é a percepção que eu tenho, fazendo um paralelo do que é mais ou menos hoje, como que funciona hoje em outros segmentos, entendeu? É, Então, mas assim, eu acho que se eu fosse fazer uma recomendação, assim, a gente precisa ter bom senso. A gente tem que entender que existe uma obrigação, né, de classificar, tem que classificar, não tem jeito, não dá para querendo fazer artimanha ou para fechar os olhos para isso, e tem que ter bom senso. Se você tiver bom senso, tiver bons argumentos e critérios objetivos para eventualmente num questionamento do Ministério da Justiça você conseguir endereçar, eu acho que você está com a segurança jurídica que você precisa, é mais ou menos isso. Rodolfo, doutor Rodolfo, por favor. É uma rádio que tem praticamente musical, jornalismo, religioso e esportes. Precisa classificar ou não? Por esses conceitos gerais, não. Você me falou Pois só é, exemplos de programas que não são classificados, entendeu? O programa musical não é, culto perfeito. litúrgico não é, jornalístico não é e esportivo também não é classificado. Então, em tese, segue a vida para essa emissora, não vai mudar nada, entendeu? Ela vai continuar com a programação do jeito que é hoje e não vai fazer nenhum tipo de classificação indicativa. Está perfeito. Não? Oi. Doutor Rodolfo, ali, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui. Na condição A, né? Não recomendado para menores de 10 anos de idade. Você pega ali o A12, por exemplo, ele diz assim, dá um exemplo. Apresentador descreve como foi realizado um furto, uma invasão a domicílio, ou pichação, caso de corrupção, entre outros. Mas a descrição de uma notícia, de uma informação, para mim seria jornalismo e não precisaria classificação. Então, mas é isso que eu comentei anteriormente. Ainda que tenha uma descrição de ato criminoso num programa jornalístico, isso não descaracteriza ele como sendo um programa jornalístico, tá? Por isso que assim, a gente precisa dar um passo atrás. Antes de classificar, de ver em qual exemplo se enquadra, eu preciso primeiro entender, tomar aquela decisão, tá? Eu preciso tomar uma decisão. Qual o formato do meu programa? Não, o formato do meu programa é jornalístico. Você não vai nem abrir o guia. Você tá entendendo? E esse exemplo que ele deu aqui, eu concordo contigo. Quando você descreve um ato criminoso, geralmente você está fazendo isso num viés jornalístico. Mas você pode ter programas de entretenimento que também descrevam conteúdos criminosos. Então, assim, é só no programa de entretenimento que tem a descrição de um ato criminoso é que vai se enquadrar esse exemplo, entendeu? É mais ou menos essa a lógica.
Você tem que dar um passo atrás. Por isso que eu falo, o primeiro ato é o seguinte: primeiro vamos pegar todos os programas e ver qual é o formato deles. Ah, é entretenimento e variedade? Então deixa separado que esse eu vou precisar classificar. Não, esse aqui é esportivo, então não vou precisar. Ah, é jornalístico, também não vou precisar. É mais ou menos essa a lógica, tá? Ok. Mais alguém? Não havendo, doutor Rodolfo, muito agradecido pela gentileza, né, de estar aqui se colocando à disposição da Associação Gaúcha de Rádio e Televisão, e nós queremos te agradecer muito. Valeu, cara. Muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Eu acho que ficou uma última pergunta ali do Esdras no grupo. Ele pergunta também como gostaria de saber qual data, né, para fazer as alterações e classificações. A obrigação, ela é desde o último dia 7, tá? Então, já está valendo. Então, tem que fazer o quanto antes isso. Não- E, de novo, rememorando, a ideia do Ministério não é, nesse início, fazer nenhum tipo de fiscalização punitiva. É mais algo educativo, responsivo, mas tem que fazer. A emissora vai ter que sentar e fazer essa adequação. Tá? Melão, Oi. Rodolfo, só Oi. uma dúvida. Aqui é o JR da Pop Rock Cruz Alta, da Rádio Pop Rock. Sim. O Rodolfo mencionou ali quanto à indicação de musical, programação musical, né? E aí, por exemplo, pode ter indicação livre. E quando, digamos, tiver alguma música, nossa programação hoje é bem jovem, assim, tem muita letra com cunho sexual, lícito, né? E aí, muitas vezes, vai no improviso do locutor ali, até com o pedido do ouvinte. Se caso não conseguir encaixar no bloco musical, assim, por exemplo, eu tenho um programa aqui com 4 horas de duração, entendeu? Como é que eu posso proceder isso? Então, se é aquela coisa, se é um programa 100% musical, você não vai classificar. Não, é um programa de entretenimento, mas que tem música. Em um primeiro momento, o Ministério disse, ó, eu vou ignorar essa música, é um funk proibidão, não tem uma linguagem própria. Ela falou assim, ó, neste momento, o Ministério da Justiça vai ignorar. Você não precisa considerar essa música para fins de classificação do programa. Mas ele já sinalizou que é preciso ter bom senso. Se o programa inteiro é de proibidão, é de funk, com palavrão e tal, talvez, tá, você precise ter o bom senso e considerar, sim, as letras da música dentro desse contexto de programa de entretenimento, tá? Se for um programa é bem esporádico, assim, entendeu? Bem esporádico, então essa era a minha dúvida. E outra, Cara, se serve apenas para programas ao vivo ou, digamos, com programação automatizada também? é para tudo, tá? É ao vivo, é o gravado, é para tudo. É para tudo. Perfeito. Entendi. Obrigado. Valeu. Acho que é Mais isso, né? alguém? Pois não. Então, ok. Valeu, doutor Rodolfo. Muito agradecido. Imagina, eu agradeço aí o convite novamente, a Bert está à disposição para tirar dúvida, a gente tem um e-mail, o telefone, agora tem um canal de WhatsApp também, para quem preferir, a gente está à disposição e obrigado novamente. Tá ok. Os associados da JET, nosso muito agradecido a presença de vocês, mostrando a responsabilidade. Nós temos que ter compromisso com as nossas emissoras de rádio. Um abraço para todos. Valeu, gente. Até. Valeu. Abraço. Até mais, até uma próxima. Valeu, abração.